gente, tudo bom? Eu estou muito feliz em te ver aqui de novo. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Cláudia Dalla Rosa, eu sou cearense e eu moro em Berlim há 4 anos. Eu sou formada em filosofia, eu também fiz doutorado em filosofia. E aqui eu dou aula em 2 escolas de ensino fundamental, de 1ª a 6ª série. E eu uso esse canal no YouTube para falar tanto da minha experiência em sala de aula, como de alguns livros que eu gosto bastante, né? Quando eu conheço um livro novo, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. E hoje eu quero compartilhar um livro que eu descobri essa semana, que eu li hoje, e o nome desse livro chama-se Contra o Ódio aos Judeus. Na verdade, esse livro é um apelo contra o ódio em geral. E esse é um dos motivos pelos quais eu quero falar desse livro. Porque eu tenho a impressão que nesse momento a gente vive de fato uma cultura do ódio. E lembrando que o Hitler assumiu o poder em 1931 exatamente com um discurso de ódio, né? A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, estava arrasada, bombardeada, tinha muita fome, miséria, desemprego. E claro que todo mundo estava desesperado. Então chega o Hitler, um cara com uma oratória fantástica, que tinha um poder de convencer e fala: olha, a Alemanha tá assim por causa de quem? Os judeus. Os judeus são os culpados. Esses gananciosos, eles estão com todo o nosso dinheiro, roubam o nosso emprego, eles roubam tudo da gente. Então muita gente ouviu essa explicação e pensou: maravilha, esse cara aí vai me salvar. E se ele fala que vai matar judeu? Ah, isso é exagero. A gente tem Constituição, a gente tem um parlamento, a gente tem uma democracia. É claro que esse cara não vai conseguir matar judeu. Ele tá só falando. E, para quem não sabe, no Holocausto foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Não apenas judeus, como pessoas que tivessem qualquer tipo de deficiência física ou mental, né? Qualquer tipo de necessidade especial não era aceito, né? Se a pessoa fosse gay ou lésbica, qualquer diversidade não era aceito. E, obviamente, qualquer político de oposição também não era aceito. Então, esse discurso do Hitler de simplificar e dizer: na hora que nós acabarmos com os judeus, a Alemanha vai florescer e vai voltar a ser grande, muita gente acreditou. E tentou deixar de lado tudo que era absurdo, tudo que parecia muito odioso, simplesmente ignorou. Não, ele não vai fazer isso. E aqui na Alemanha, como eu falei no vídeo anterior, onde eu tratei desse tema, né, o nazismo para crianças de 6ª série, o link tá aqui, eu falei um pouco que aqui na Alemanha existe de fato uma cultura muito grande de lembrar as barbaridades que os nazistas fizeram. Só que existe um problema que ele mostra aqui nesse livro, que existe uma cultura da lembrança, mas a cada vez mais existem pessoas que se opõem à cultura da lembrança e querem negar que o Holocausto, que o assassinato desses 6 milhões de judeus de fato existiu. Ou se existiu, já é passado, 75 anos, é muito tempo, o pessoal que sobreviveu já tá tudo morrendo, tá na hora de esquecer, bola pra frente. E o que ele quer mostrar aqui é: não, nada disso. A cultura da lembrança, de lembrar e de acabar com os preconceitos que ainda hoje existem em relação aos judeus, isso é fundamental, isso não pode ser esquecido, você não pode esquecer. Porque o que você esquece pode acontecer de novo. E o autor, o Oliver Polak, ele mora aqui em Berlim, ele é comediante e ele é escritor. E esse livro me chamou muita atenção porque eu estava na livraria, achei o nome interessante e tal, a cor chama atenção, né? E eu abri o livro e quando você abre o livro, você não espera encontrar uma pergunta e uma página em branco. E a primeira pergunta é: você gosta de judeus? E em seguida,
interessante. Por quê? Aí eu fiquei assim, confusa, né? Por que o cara quer? Fazendo pergunta. Quer vender um livro vazio? Aí eu entendi que a proposta dele é, antes de ele começar a falar, fazer com que cada um reflita quais são os preconceitos que eu tenho em relação aos judeus, sem mesmo saber que eu tenho. Então ele continua. Existem os judeus? Né? Porque aqui você vai falando os judeus, os muçulmanos, os estrangeiros. E na verdade não existe. Eu sou estrangeira, mas se alguém vem do Egito ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, ele também é estrangeiro, mas não existe os estrangeiros. Então, obviamente, não existe os judeus. E na hora que você trata de pessoas tão diversas como um pacote, a chance de você estar sendo preconceituoso, ela é muito grande. Então eu pergunto, você conhece um judeu? E quando eu vim pra cá, eu achava que o meu desconhecimento da cultura judaica era algo que tinha a ver com a minha origem, né? O fato de eu não ter sido criado na Alemanha. Mas de fato não é, né? Eu sempre me interessei pelo tema, desde que eu cheguei aqui. Eu me interesso pelo tema do nazismo e pela cultura judaica em geral. E eu descobri que existe um site aqui chamado Rent a Jew. Em inglês, né? Agora em português. Alugue um judeu. Vale, alugue um judeu. Que coisa doida. Mas não tem que pagar, não, é de graça. São pessoas, né? Que são judias. E elas vão em escolas. Eu convidei, inclusive, uma moça para minha escola, e elas procuram responder perguntas, né? Você tá lá, você tem a chance de perguntar diretamente o que você quiser para ela, tipo, os judeus são todos ricos, qualquer coisa que você tenha, tipo, como é que você vive como judia, quais são as diferenças, por exemplo, os judeus, eles não comem carne de porco, assim como os muçulmanos também não comem, apesar de que as regras alimentares dos judeus são bem complicadas, mas enfim, eu não posso falar sobre isso agora. Então, eu percebi que também na Alemanha existia um desconhecimento enorme sobre a cultura judaica. E é isso que ele tenta questionar um pouco, né? E então, ele pergunta, você é tolerante? E essa pergunta é bem interessante. Em quem que a gente pode confiar? Nos judeus, no Estado Islâmico ou nos gatos? Aí ele fala, você não pode confiar em ninguém. Aí ele pergunta, são os judeus um povo ou uma religião? O que você acha? Na verdade, os judeus são tanto um povo como uma religião. E aí ele pergunta algo que parece assim, uma pergunta bem simples. Você acha que os judeus são simpáticos? E o que eles dizem é mais interessante. Se a sua resposta não é indiferente, né? Se a pessoa é judia ou não, você tem um problema. O que é verdade, né? Porque você não pode dizer os judeus são simpáticos. Quem são os judeus? Quem são os muçulmanos? Ah, eu gosto de estrangeiros. Como assim? Você não pode falar, eu gosto de estrangeiros. Né? Você tem que ter primeiro contato. Aqui, essa pergunta é fundamental. Os judeus são gananciosos? E aí, em seguida, ele pergunta, por que é que os judeus são, de fato, o tempo todo associados com dinheiro? E, inclusive, eu já vivi isso no Brasil, de todo mundo achar que o judeu é rico e associar com dinheiro, ganancioso, tem tato com o comércio. Por quê? Isso aconteceu porque na Idade Média, os judeus eles não podiam possuir terra e nem podiam exercer as profissões que os cristãos exerciam. Então, eles conseguiam sobreviver simplesmente através do empréstimo de dinheiro. Então, eles ganhavam com os juros. Então, ficou essa imagem. Inclusive, o autor conta que a professora dele na escola pergunta, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe judeu que não seja rico? O que é um absurdo. Isso é simplesmente um preconceito. E uma professora perguntar isso. E por fim, ele pergunta como é a aparência de um judeu. Aí ele fala, os judeus têm nariz grande, eles são gananciosos, eles mataram Jesus. Eles dominam
A mídia e Hollywood, eles dominam a bolsa, os jornais e o mercado imobiliário. Os judeus dominam o mundo. Aí ele fala que para cada afirmação que você concorda é um ponto. E a resposta dele é o seguinte: se você marcou mais de um ponto, aliás, mais do que 0 ponto, você tem um problema muito sério. Então, o importante que ele quer mostrar é que para você não ter preconceito em relação aos judeus, primeiramente você tem que conhecer a cultura. Isso vale para tudo, porque a gente vive num momento de fake news. Antes de você repetir algo, questione a sua razão e pesquise se isso tem fundamento. Porque ele mostra aqui como ele sofreu desde a infância dele. Quando ele tinha 7 anos, ele foi para casa de um amigo. O pai, bebeu e disse: vocês mataram Jesus. Ele fala: vocês? Quem? Nós 3? Não, vocês judeus. Com 7 anos, ele não sabia nem quem era Jesus e nem porque Jesus tinha morrido. E ele sentiu uma culpa. Na escola, tinham crianças que não queriam encostar nele, falando: se você encostar nele, você vai pegar a AIDS judia. E cuspiram nele. Até mesmo hoje, né, disse em 2011, ele foi fazer um show e a pessoa que organizava falou: na verdade, a gente nem convida mais judeus, porque ano passado veio um aqui e não pagou a conta, então são exceção. E por fim ainda fala: na verdade, né, por causa disso, a gente vê que o Hitler tinha razão do que ele falou dos judeus. E ela sabe que o cara é judeu e fala um absurdo desse para esse. Então, a minha motivação para falar desse livro é: evite generalizações, evite essas explicações simplistas que põem a culpa em um povo, em uma religião, em um partido político e qualquer discurso que promova o ódio. Porque do pensamento vêm as palavras e das palavras vêm as ações. Então esse livro é um apelo a uma cultura do amor e não do ódio. Inclusive, quando eu li a última página do livro, eu fiquei super emocionada, porque ele dedica ao livro a uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, né? E em 2018 ele foi assassinado com 11 facadas pelo simples fato de ser judeu. Então, fica aqui, né, o apelo para cada um de identificar qualquer pensamento que nós mesmos tenhamos que seja preconceituoso contra qualquer grupo. Pensar qual é o fundamento do que eu estou falando. Por que ele fala fundamental em relação ao nazismo e em relação ao ódio aos judeus? É porque na hora que os judeus são os culpados, eu não tenho mais culpa. Eu não sou mais responsável. Então, nosso desafio é: nós somos responsáveis, nós temos que mudar e a gente não vai aceitar que ninguém ponha a culpa em determinados grupos. E nossa tarefa é sempre conhecer e aceitar a diversidade. Porque só a partir do momento em que a gente conhece e aceita a diversidade, a gente pode evitar que um massacre tipo o Holocausto pode se repetir. Então, gente, muito obrigada. É um tema muito difícil, mas eu quero continuar falando, então, inclusive lendo um outro texto, chama-se O Muçulmano e a Judia, que mostra que também os muçulmanos ajudaram a esconder e a salvar vários judeus aqui em Berlim. Logo que eu terminar de ler o livro, não terminei ainda, eu venho aqui e conto a história para vocês, porque a história do nazismo também é uma história da resistência. Muitos alemães, muitas pessoas também de outras nacionalidades acolheram e salvaram judeus. Então, eu também quero trazer essa história da resistência e da esperança. E é com essas palavras que eu quero me despedir de vocês. Grande beijo e até mais.